Pergunta: sendo leitor de todas as dissertações de Abdrushim, leitor que procura seriamente, fiquei indignado com o teor do artigo publicado denominado FONP e a Colônia do Graal, uma vez que esse artigo, diante das verdadeiras palavras de Abdrushim, pode ser reconhecido imediatamente como uma obra-prima de deturpação intencional, que deve servir a um propósito definido, inconfesso. Será que Abdrushim deseja ficar calado também nesse caso? E não seria oportuno trazer alguns esclarecimentos sobre o culto de Maria, já que isso também interessaria aos cristãos não católicos? Resposta: por que não deveria eu ficar calado ainda por mais tempo diante de ataques que em breve terão de se esclarecer pelas leis de Deus que atuam automaticamente na criação? A consequência, então, será que justamente tais ataques não somente recairão sobre os autores, como também contribuirão, mais do que qualquer coisa, para fomentar justamente o contrário daquilo que fora intencionado. Como suas perguntas, entretanto, são ocasionadas forçosamente por tais ataques, quero pelo menos dar algumas indicações que correspondam aos fatos e que possam incentivar cada pessoa a refletir. Ao contrário de sua opinião, o artigo mencionado de modo algum pode ser considerado uma obra-prima de deturpação, mas sim toda a natureza do mesmo lembra vivamente os atos das igrejas da Idade Média, atos que hoje geralmente são condenados com justa indignação. O conteúdo e a natureza do artigo demonstra claramente uma só coisa: a preocupação, possível de se compreender, não quero dizer justamente medo, de que muitos seres humanos que pensam mais profundamente, também na esfera das igrejas, pudessem concordar com as explicações lógicas sobre o saber da criação contidas em minhas dissertações, porque tais explicações não ficam devendo uma resposta compreensível e convincente para todas as perguntas da humanidade até hoje não esclarecidas, nada atribuindo ao misticismo. E essas minhas dissertações, em cada palavra, são transpassadas pela mais pura e consciente veneração a Deus, realçando a sua perfeição. A perfeição de Deus é, sobretudo, a base e o ponto de partida de todas as minhas dissertações, enquanto que essa particularidade, muitas vezes, é omitida por outros ensinamentos de até agora, pois a perfeição não admite atos arbitrários que se encontrem fora das leis atuantes da criação, visto que essas leis surgiram da perfeição de Deus, do Criador. Isso, porém, torna mais elevada a adoração a Deus e aprofunda a mesma ainda mais no saber. Igualmente, não diminui de maneira nenhuma a sagrada missão da Mãe terrena Maria de Nazaré, que pôde proporcionar o corpo terreno para o Filho de Deus, Jesus. E quando eu, reconhecendo e realçando as leis perfeitas de Deus na criação, afirmo que em cada nascimento terreno, também de acordo com essas leis, se faz necessária uma geração terrena. Então, não há nisso nenhuma conspurcação, pois do contrário, cada maternidade terrena teria de ser considerada como conspurcação. Será então que a humanidade terrena deseja atrever-se a forçar Deus, através de suas leis naturais automaticamente atuantes, a subordinar-se às leis sociais humanas
tão diversas e tão variáveis? Uma concepção imaculada é uma concepção baseada no mais puro amor, em contraste a uma concepção resultante de prazer pecaminoso. E que Jesus nunca poderia ter sido uma criança nascida de prazer pecaminoso é evidente. Eu seria o primeiro a combater com todas as energias um tal pensamento. Torna-se necessária uma grande impureza para interpretar de tal maneira minhas considerações puramente lógicas. Com referência à sua segunda pergunta sobre a espécie do culto de Maria, quero desta vez seguir o exemplo do Filho de Deus Jesus e elucidá-la igualmente por uma pergunta. Jesus, que ensinava tudo aos seres humanos, como deviam pensar e atuar, sim, até como deviam falar e orar para fazer o certo e do agrado a Deus, mencionou alguma vez, mesmo com uma só palavra, algo a respeito desse culto? E os cristãos desejam, sem dúvida, guiar-se por Cristo. Penso não ser necessário mencionar mais nada a respeito. Estou longe de querer tocar na convicção ou nos conceitos de outros seres humanos e respeito qualquer forma de adoração a Deus onde a mesma é intuída sinceramente. Da mesma forma, nunca procurei impor a qualquer pessoa o meu saber, mas sim exijo sempre de cada um, de antemão, um exame próprio e sério, já que a própria responsabilidade do ser humano, instituída por Deus, condiciona também a possibilidade de livre decisão, pois também a justiça de Deus é perfeita. Jamais responsabilizaria o ser humano por algo que esse ser humano não pudesse decidir livremente, o que, naturalmente, também nos assuntos religiosos não constitui nenhuma exceção. E se nesse caso eu quisesse falar em consonância com a Bíblia, sobre a qual muitos também se apoiam, mencionaria então o que Jesus diz de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 6. E quando orais, não deveis tagarelar tanto como os gentios, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Por isso, deveis orar assim. Então, deu-lhes o Pai Nosso, como ainda hoje é ensinado e orado. Nada mais. Se eu indico ainda o primeiro mandamento, o qual Jesus mais de uma vez realça especialmente e que diz expressamente: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses a meu lado. Então, isso representa uma adoração devocional a Deus. Tudo o mais foi depois imaginado pelos seres humanos. E os cristãos, no entanto, desejam seguir somente Cristo. Mas também há muitos anos, respondendo perguntas a respeito, expliquei expressamente que não é errado e até indicado agradecer aos auxiliadores espirituais por suas inúmeras ajudas. Isso basta por hoje. Quem não possui pensamentos impuros nunca poderá encontrar algo de impuro no que foi dito por mim, mas sim unicamente argumentações lógicas, baseadas nas leis da criação, que se apoiam na perfeição de Deus, como também, na maioria dos casos, a história mundial ensina, comprovando. A história mundial, sim, ela ensina muito mais, entre outras coisas que sempre foram justamente os sacerdotes, pouco importando qual o seu conceito de Deus ou doutrina, que procederam de maneira má contra
todo portador da verdade ou investigador do verdadeiro conceito de Deus, visto que se sentiam ameaçados em seu comodismo e influência. Foram também os sacerdotes que importunaram o anunciador João Batista, e mais tarde os discípulos, e, tendo à frente o sumo sacerdote, acusaram o Filho de Deus, Jesus, de blasfemador e o crucificaram. E novamente será a história mundial que, em milênios vindouros, informará sobre os fatos da época atual, com clareza irrestrita, descrevendo as lutas que, sempre da mesma forma, se travam na atualidade, até que a verdade da luz sagrada também transpasse irradiantemente os esconderijos mais ocultos das trevas.